Muitos têm me perguntado sobre um assunto bastante delicado. Qual é a melhor edição da Bíblia? E essa pergunta, a maioria das pessoas que são interessadas em aprender sobre as Sagradas Escrituras tendem a fazer esse tipo de pergunta. Essas pessoas têm esse tipo de dúvida, e isso é normal. Qual é a versão mais fiel das Sagradas Escrituras? Existe uma tradução perfeita? Eu vou aqui aproveitar nesse vídeo que vamos falar sobre esse assunto e eu vou trazer um texto que também é muito interessante, que trabalha muito bem com essa questão de traduções. É o texto que se encontra lá no primeiro capítulo do livro de Ezequiel, que fala sobre a visão de Ezequiel e a carruagem de fogo. Essa é uma questão muito complexa. Por isso, decidi gravar esse vídeo para ajudar a esclarecer, com base nesse texto também, algumas perguntas e algumas dúvidas. Por isso, não saia daí, porque quando eu voltar, nós vamos trabalhar nesse texto juntos. Antes, porém, convide mais pessoas para vir para a sala para assistir com você esse vídeo de hoje. Convide seu amigo, parente, tio, tia, pai, mãe, irmão, irmã. Convide o pessoal para juntos aprendermos da palavra de Deus. E é claro, aproveite essa oportunidade. Você que está me assistindo aí agora, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Você sabe que a sua participação é de suma importância aqui no canal. Aliás, se hoje estamos chegando aos números que estamos chegando, é graças a você. E toda vez que você clica aí no botão de like, você está dizendo para o canal, para o algoritmo, você já sabe dessa história, né? A gente fala aqui todos os dias, todas as semanas. Aliás, os nossos vídeos agora são de segunda a sexta. E quando você deixa o seu like, você está dizendo, olha, esse conteúdo é importante, esse conteúdo é relevante, vale a pena distribuir e entregar. Na verdade, hoje, dependendo por causa do volume de inscritos e da expressão que o nosso canal chegou, eu não posso nem mais distribuir eu mesmo, porque se eu começar a distribuir em redes sociais, em outros veículos, o próprio algoritmo não vai distribuir para mim. Então eu preciso apenas pedir para você. Você é a pessoa responsável para fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Então, clique no joinha, compartilhe e aliás, quem ainda não é inscrito no canal, tem muita gente que assiste o nosso conteúdo ainda não é inscrito. Então faça essa gentileza, é rápido a inscrição, é fácil, tá logo aí abaixo e é de graça. O meu objetivo não é apenas dar uma resposta pronta, mas trazer entendimento para que cada um de vocês hoje, a partir de hoje, compreendam o processo de tradução das Escrituras. Primeiro, precisamos entender, é necessário que eu fale isso em primeira mão, precisamos entender o que é uma tradução. Tradução é o esforço de transportar um texto de uma língua para outra língua, preservando o seu sentido. Mas aqui está o ponto-chave. Nenhuma tradução ela é perfeita. Espera aí que eu vou te explicar. Todas as vezes que um texto ele é traduzido, ocorre algum nível de perda ou adaptação. Eu, por exemplo, a primeira língua que eu aprendi há mais de 30 anos atrás foi o inglês. E hoje também eu dou aula de inglês. E eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: quando você for falar inglês, não pense que você está falando português, porque acontece muito isso. Às vezes o brasileiro, por exemplo, ele quer aprender uma língua e ele quer adaptar aquela língua à sua língua nativa. O inglês, por exemplo, como talvez qualquer outra língua, é assim. Se você quer falar inglês, focalize-se no inglês. Então isso acontece quando há uma tentativa de tradução de um texto, a perda ou a adaptação daquele texto. Isso vale não só para a Bíblia, mas para qualquer obra literária. Pense nisso. Pense, por exemplo,
em autores como Shakespeare, Cervantes, Victor Hugo, estou dizendo aqui de forma aleatória, Dante Alighieri, Camões ou até Machado de Assis. Suas obras foram traduzidas em diversas línguas, mas nenhuma versão ela é absolutamente perfeita. Um exemplo simples é, por exemplo, a palavra saudade no português. Essa palavra ela só existe em nossa língua, você sabia disso? Quando alguém tenta traduzir para o inglês ou para o espanhol ou para qualquer outra língua, precisa recorrer a expressões idiomáticas aproximadas, como por exemplo, saudade, o mais próximo que eu poderia dizer é, em inglês, sentir falta, ou missing, I miss you, sentir falta. Mas não é propriamente dito a palavra saudade. Mas a riqueza que está contida na palavra saudade, nesse caso na tentativa de tradução, nunca será totalmente transmitida o quanto ela significa, o quanto ela é na língua original, nesse caso, o português. O mesmo acontece com a Bíblia. É impossível ter uma versão 100%, repito, 100% fiel em outra língua. O máximo que podemos ter, e eu vou aqui ratificar, corroborar, enfatizar isso, o máximo que podemos ter são boas traduções sérias e cuidadosas e próximas do texto original. Guardou isso? Boas traduções sérias, cuidadosas e próximas do texto original. O hebraico bíblico não é uma língua uniforme, a começar daí. O Antigo Testamento ele foi escrito ao longo de aproximadamente cerca de 1000 anos. Temos 3 grandes períodos dentro do vernáculo hebraico. Primeiro, o hebraico arcaico, guarde isso. Depois, o hebraico pré-exílico. E, em terceiro, o hebraico pós-exílico. Cada período possui suas características próprias. Isso torna, então, agora o trabalho do tradutor ainda mais desafiador. Além disso, a Bíblia hebraica, olha só como é interessante o que eu vou acabar de falar para você. A Bíblia hebraica, ela contém cerca de 8.000 vocábulos e aproximadamente cerca de 2.000 desses 8.000 vocábulos aparecem apenas uma única vez em todo o texto. Essas palavras raras são chamadas de apax legomeno, ou seja, uma palavra que vem do grego e que quer dizer que foi dito uma só vez. Você já começa, então, agora a imaginar, entender o quão difícil é traduzir? Traduzir essas palavras, então, é uma tarefa quase impossível, porque muitas vezes não sabemos o seu significado exato. Se abrirmos um dicionário de hebraico bíblico, veremos muitas notas como significado desconhecido ou termos técnicos não identificados e assim por diante. Isso nos mostra que a complexidade do trabalho da tradução é muito grande. É um grande complexo, é uma complexidade. Um exemplo prático que eu havia mencionado no início desse vídeo é o capítulo 1 do livro de Ezequiel. Um dos textos mais emblemáticos, um dos textos mais enigmáticos da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Ezequiel capítulo 1, onde o profeta Ezequiel descreve a visão da carruagem celestial. Esse capítulo está cheio de palavras raras. Lembra que eu disse lá atrás sobre essas palavras? Esse capítulo está cheio de palavras raras, construções gramaticais incomuns e até mesmo certas trocas estranhas de pronomes dentro do contexto, dentro do texto.
O resultado é que um texto se torna um texto agora hermético, ou seja, difícil e obscuro. Não é por acaso que diferentes versões da Bíblia, por exemplo, em português, apresentam traduções de tantas formas, de tantas variações, traduções variadas desse mesmo capítulo. Inclusive, os antigos tradutores da Septuaginta é a versão grega da Bíblia em hebraico, eles já enfrentaram esse tipo de problema. Muitas vezes, ao invés de traduzirem as palavras difíceis, eles simplesmente transliteraram as palavras, ou seja, trocaram as letras hebraicas por letras gregas. Isso mesmo, senhoras e senhores. Essa semana, por exemplo, eu recebi uma mensagem e eu vou trabalhar nessa pergunta de um inscrito para responder uma pergunta sobre um texto em particular de Apocalipse, capítulo 13, aonde também houve essa troca de letras. O que acontece muito, as letras são trocadas de hebraico para o grego, sem traduzir então o significado. Por exemplo, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, nesse caso do livro de Ezequiel, ela traduziu o texto de Ezequiel capítulo 1 assim: E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo a revolver-se e um esplendor ao redor dela. E no meio disto havia uma coisa como cor de âmbar que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinha semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os pés deles eram pés direitos, e a planta dos seus pés como planta do pé de bezerro, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham os seus rostos e as suas asas. E as suas asas se uniam uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante da sua face. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e o rosto de leão, e o rosto de boi, e o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas em cima, cada um tinha 2 asas que se uniam uma à outra, e 2 que cobriam o corpo, os corpos deles. E cada um andava diante da sua face. Para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como de brasas de fogo ardentes, como a aparência de tochas. O fogo corria entre os animais e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e voltavam à semelhança de um relâmpago. Ora, eu via os animais, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos animais, aos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivessem uma roda no meio de outra roda. Andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, e os seus aros eram altos e espantosos, e eis que cheios de olhos ao redor em todas as 4, e andando os animais, andavam as rodas ao lado deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas.
Para onde o Espírito queria ir, iam. Para onde o Espírito havia de ir, iam. E as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estavam nas rodas. Você pode observar que só na leitura desse grandioso texto em português já é um pouco difícil de interpretar ou de entender ou de compreender se você não o lê-lo com calma, devagar e buscar alguns outros recursos. Então você já começa a observar a dificuldade textual. Agora imagine um tradutor, um intérprete, pegar esse texto vasto, complexo, gigantesco de uma outra língua e agora traduzir para a sua própria língua. O que acontece aqui é que no ápice ou o ápice do capítulo 1 do livro de Ezequiel é um momento, vou fazer aqui para você uma rápida, breve exegese desse texto. O ápice do capítulo 1 de Ezequiel é o momento em que a visão da carruagem, ela culmina com a manifestação, ela se une com a manifestação da glória de Deus. Ou seja, preste atenção que vamos usar algumas palavras no original aqui. Ela culmina com a glória de Deus. Ela se encontra com o que no hebraico se chama Kavod Adonai, ou Kavod Hashem, ou Kavod Yahweh. Talvez é YWHW para você entender. Ezequiel 1:28, a parte B, Ezequiel 1:28b, ele diz assim no texto original, lá no hebraico, Ezequiel 1:28, parte B. Umare demut kevod Adonai. Traduzindo para o português, quer dizer assim, ó, esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. Literalmente traduzido é isso. E esse é o ápice, é o cume, é o topo da visão de Ezequiel no capítulo 1. E tudo agora converge, se direciona para a glória de Deus. Nesse caso, agora, não é mais Kavod Adonai, mas é Kevod Adonai. Eu vou colocar na tela a diferença para você ver. A primeira que nós lemos é Kavod Adonai e a segunda agora é Kevod Adonai. No caso de Kavod Adonai, a forma no hebraico é absoluta, quando a palavra ela aparece sozinha. Agora, já no caso de Kevod, a forma está no construto, no smikhut, isto é, quando está ligada a uma outra palavra, formando a ideia de posse. Você começa então agora a observar o quão delicado e sutil e atencioso deve ser e é o trabalho de um tradutor, de um intérprete. Então, voltando a esse texto, isso acontece principalmente nos versículos 26 a 28 de Ezequiel, capítulo 1, verso 26 e 28. Na tradução da ARC, Almeida Revista Corrigida, o texto está assim: e por cima do firmamento que estava sobre as suas cabeças havia a semelhança de um trono, como a aparência de pedra de safira, e sobre a semelhança do trono havia uma semelhança como de um homem em cima sobre ele. Verso 26, agora o verso 27. E vi como a cor de âmbar, como a aparência de fogo pelo interior dela, em redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a aparência de fogo e tinha resplendor ao redor. Agora o verso 28. Como o aspecto do arco-íris que aparece na nuvem no dia da chuva,
Assim era o aspecto do resplendor em redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Você viu a dificuldade do texto? E por que é que eu digo que esse texto ele é o ápice do texto do capítulo 1 de Ezequiel? Por quê? Porque até aqui, o que acontece? Na má interpretação do texto, algumas pessoas referem-se esta visão ou este assunto na ordem equivocada, em lugares equivocados, ao contexto equivocado. E trazem uma interpretação, agora falando de interpretação, de leitura. Não é interpretação de escrita ou de cópia do texto, mas interpretação daquilo que se lê. Então por que até aqui essa visão ela é tão difícil de entender? Porque é uma visão misteriosa e complexa. Seres viventes, rodas de fogo, fogo relâmpago. Mas o clímax, o ápice, ele acontece quando tudo se concentra na visão do trono e na glória de Deus. Lembra a palavrinha lá atrás? Kavod Adonai ou Kevod Adonai? A imagem final é a própria imagem, é a imagem do Senhor, do próprio Senhor entronizado, rodeado de fogo e resplendor, lembrando o arco-íris da aliança. O que acontece com Ezequiel quando ele tem essa visão é que quando ele vê isso, quando ele tem a visão, ele não suporta, ele não aguenta, ele não resiste, ele cai com o rosto em terra diante daquela manifestação do divino, diante da manifestação divina da glória de Deus. Eu já disse num vídeo atrás o que significa Kevod. Kevod é peso, é uma glória pesada, é um ambiente pesado da manifestação por causa do peso do teor da glória de Deus. Então Ezequiel não resiste quando ele tem na visão, ele sente o Kevod, o peso da glória, e ele cai e começa a adorar aquele ser. E esse bloco é um bloco dos mais enigmáticos de toda a Bíblia. Por quê? Porque é nele que aparecem os 4 seres viventes com 4 rostos, asas que se tocam, as rodas dentro de rodas, cheias de olhos, e a ação do Espírito dirigindo tudo. Observe, na leitura, se você voltar lá no texto, você vai observar que é o Espírito que está naquele ser, que está naquela visão, ele dirige, é o Espírito que está dirigindo tudo. Se ele vai para a direita, ele vai, se ele anda, ele anda, se ele para, se ele sobe, se o Espírito sobe, a roda sobe, o elemento sobe, se ele desce, tudo desce. Para quem já tem o texto traduzido, como eu e você, nas mãos, né, numa versão como essa, uma ARC, ou uma ARA, ou uma NAA, para quem tem o texto traduzido em mãos há muito tempo e já leu e já conhece a história, como ela foi contada, como ela foi escrita e como ela está fácil de ler na sua língua, no caso o português, é fácil de entender agora, ter uma visão e até a interpretação textual do texto. Agora, coloque-se no lugar do tradutor. Coloque-se no lugar do intérprete, que nunca ouviram falar disso que nós acabamos de dizer, que nunca ouviram falar do assunto, que a cultura que ele traz consigo é uma cultura diferente. Ele não conhece nem as palavras. Tudo agora se torna um grande desafio para tradutores e intérpretes. E é esse aí um pequeno exemplo de tantos outros exemplos que nós encontramos na Bíblia. Esse é um texto apenas que eu tentei aqui esmiuçar, trazer para você, para te mostrar. Mas existem tantos outros. E com tudo isso,
né, sabendo dessa magnitude, dessa grandeza que é o texto bíblico, é uma riqueza inigualável, e eu quero louvar a Deus pelos tradutores, pelos intérpretes, pelos homens que gastam tempo, dias, a sua vida nesse trabalho. Eu tenho uma palavra, eu só posso concluir isso dizendo para você o seguinte: não existe tradução perfeita. Volto a repetir, o que existem são boas versões, umas mais técnicas, umas mais acadêmicas, voltadas para acadêmicos, estudiosos, e outras mais simples, acessíveis à grande maioria do público, voltada para o público em geral. Agora, cada edição, ela tem sim o seu valor e o seu propósito. E talvez já deve até estar chovendo de comentário aqui abaixo. Ah, pastor, então quer dizer que o texto bíblico não é confiável? Quer dizer que o senhor está dizendo que... outro poderia dizer que está aproveitando esse gancho para dizer: eu não disse que a Bíblia tem erros? Deve estar chovendo de comentários aí. Deixa eu dizer para você, não, eu nunca disse isso aqui e nem vou dizer. O que eu disse, e vou repetir o que eu falei no início, e vou dizer do início ao fim, é que temos boas traduções, traduções sérias, traduções cuidadosas e próximas do texto original. Agora, aproveita aí o que eu acabei de falar e deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário também sobre o que você achou desse texto. Então, aproveitando essa oportunidade que a gente está falando sobre a veracidade dos textos, né, da palavra em si, da palavra de Deus como tradução que chegou até nós, deixa eu deixar pelo menos 2 textos aqui para você entender o que eu estou falando. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Só para você ter uma ideia da seriedade desse texto que eu acabei de recitar para você, de Timóteo, de Paulo escrevendo, esse texto é o texto base, a escritura que é soprada por Deus, ou seja, Theopneustos no grego. Logo, ela é a escritura que não pode conter erro naquilo que Deus revelou, porque foi Deus que revelou. Tá? Vou te dar outro texto para corroborar com o que eu estou dizendo. Evangelho de João, capítulo 17, diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesse texto, o próprio Jesus é quem declara que a palavra de Deus não apenas contém, mas é a própria verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vim lá desde o início falando que traduções não são perfeitas, traduções têm as suas dificuldades, e alguém pode já ter colocado no comentário aí que, olha, eu sabia, a palavra de Deus, a Bíblia, não a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem erros sim. Agora escute isso: se alguém realmente deseja compreender em profundidade o que está escrito, não há outro caminho a percorrer. É preciso recorrer ao texto original. Ou seja, quem quer conhecer de Shakespeare em sua essência precisa saber inglês. Quem quer ler Cervantes como ele escreveu precisa saber espanhol. Quem quer entender Machado de Assis em sua totalidade precisa saber e conhecer o português. E quem deseja conhecer o que está realmente escrito na Bíblia precisa aprender, no mínimo, o hebraico e o grego bíblico. Eu finalizo dizendo o seguinte para você: busque versões confiáveis, busque versões sérias e fiéis ao texto original. E, acima de tudo, aprofunde-se no desejo de conhecer a palavra de Deus na sua essência. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer
o Senhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e se gostou, escreva aqui nos comentários qual foi a sua avaliação da experiência assistindo esse vídeo. Qual foi a sua experiência? Qual que é a sua opinião? Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Tchau, shalom, shehi elechayom tov, nitrae shavua haba, lehitraot she'elohim variotra, shalom uvraha.